Alô, alô, guerreiros! Concurso Municipal de São Luís do Maranhão, Guarda Municipal de São Luís do Maranhão. Eu sou o professor Sormani Alves e vou lecionar para vocês. Eu, juntamente com o implacável concurso, onde que você está estudando, irei fazer você ser aprovado nesse concurso. Espero muito para vocês poderem colocar farda dessa linda cidade que está aí, São Luís do Maranhão. Queria até dizer uma coisa para vocês aqui. As aulas de acordo com o edital, porque a gente tem que dar essas aulas de acordo com o edital, né? Prevê aulas sobre cultura, a sociedade, a questão da geografia da cidade de São Luís, né? Vai ter um pouco de história também, porque a gente tem que contar. Aí a gente vai falar da questão da colonização francesa, não a fundo no caso, mas no caso a gente vê a questão cultural da cidade, não tem como a gente não falar um pouco questão de história, certo? Então vou dividir isso aí. Até o que se pede no concurso, no edital, é pouco, mas dá para a gente falar com muita tranquilidade, com muita calma, o necessário. Eu tenho vários anos aí que leciono, principalmente para as questões das guardas municipais, para a polícia, para bombeiro, né? Então eu tenho uma experiência muito nessas áreas militares. Então, a gente vê mais ou menos como que realmente a pessoa pede a questão das provas. Então, como eles colocaram no edital de vocês, não muito extenso nessa área da parte geral de São Luís do Maranhão, você tem um monte de coisa para estudar, né, como português, a parte de direito. Coloquei aqui para vocês o bastante necessário. Hoje eu vou começar com os aspectos geográficos da cidade de São Luís, né? Eu faço geralmente um slide aqui, disponibilizo esse slide para vocês, porque esse slide é interessante para vocês, além dessa aula que você assistiu, você depois ver o slide, ver como que é a questão das aulas, né? Como que é as características geográficas no caso de São Luís. Aqui a gente vai falar um pouco da questão da população, do clima, do relevo, né? Demografia, é umas coisas necessárias que tem que saber sobre uma cidade. Se você vai trabalhar lá, e você vai trabalhar lá, tenho certeza disso, né? Você tem que conhecer as características geográficas da cidade, as características culturais, as características um pouco da história da cidade, né? Isso faz parte de qualquer concurso que faz uma guarda municipal pré-específica de uma cidade. Todas têm que saber, principalmente a localização dela, as questões geográficas dela. Ok? Começando nossa aula. Boa aula, espero que tudo certo aí pra gente, tá bom? Olha aí. São Luís do Maranhão está aí na região Nordeste, né? É a capital do Maranhão. Tá vendo aí o estado do Maranhão, faz parte da região Nordeste. Ela está aí juntamente, né? Fazendo limite aí com o São José do Ribamar. É uma ilha, né? E por ser uma ilha, é uma das capitais que são ilhas do Brasil, como Vitória, capital do Espírito Santo, como Florianópolis, capital de Santa Catarina, e São Luís, capital do Maranhão. Ok? População, esses dados a gente tem que saber, né? 1.115.000 habitantes, uma estimativa do IBGE de 2021. Queria deixar claro para vocês aqui que é o seguinte: o último censo foi 2010. Se está fazendo outro censo. Então, é uma estimativa do IBGE, são dados oficiais do IBGE. Então, vale isso aí, com certeza absoluta. Tá bom? Então, a população, voltando lá, 1.115.000 habitantes. Com uma densidade de 1.215,69 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? É uma ilha, o território dela é 583,63 km², então ela é um local densamente povoado, realmente porque a área é menor e tem muita gente, certo? Por isso que tem 1.215 habitantes por km². Para vocês terem uma ideia, a média do Brasil é 25 habitantes por km², também é o tamanho do Brasil, a maioria da população vive no litoral, então tem áreas do Nordeste, do Centro-Oeste que não são muito povoadas, né? Então, colocando o tamanho do território do Brasil com a população, dividindo isso, dá praticamente 25 habitantes por km².
No caso de São Luís, com mais de 1 milhão de habitantes, com uma área pequena, 583 quilômetros quadrados, logicamente vai ter praticamente 1.215 habitantes por quilômetro quadrado. Realmente é uma área enorme, né? Então é uma área pequena, com a população grande, por isso a densidade demográfica é grande desse jeito. Vamos lá. Fundação dia 8 de setembro de 1612, o fuso horário de Brasília, então por isso que fala, por exemplo, horário oficial de Brasília, aí São Luís também faz parte, porque no Brasil nós temos fuso horário Fernando de Noronha a 1 hora à frente do horário de Brasília, Mato Grosso do Sul, né, uma parte do Amazonas, esses locais é 1 hora menos do que o horário de Brasília, o fuso horário menor, e o Acre são menos 2 horas, né, menos, né? Então, se é 9 horas em Brasília, é 7 e no Acre, 7 no Acre, 8 no Mato Grosso, porque as horas são assim. Então, por isso que fala horário oficial de Brasília. No caso, o fuso horário de São Luís é o horário oficial de Brasília. Não está nem menos 1 hora, nem mais 1 hora, tá? Horário oficial. O Brasil tem 4 fusos horários. 9 horas em Brasília, 10 em Fernando de Noronha. 1 hora a mais. Se é 9 horas em Brasília, 8 horas no Mato Grosso, Amazonas. Se é 9 horas em Brasília, 7 horas no Acre, que é 2 horas a menos. Ok? Continuando, o prefeito, o Eduardo Salim Bright, gentílico, quem nasce São Luizense ou Ludovicense, que são gentílicos que são utilizados na cidade de São Luís. São Luís está localizado no litoral nordeste do país, na ilha conhecida como Ilha de Ubaú-Açu, ou Ilha São Luís. Pertence ao estado do Maranhão, e desempenha o papel de capital estadual, uma vez que abriga a sede do governo e concentra suas funções administrativas. Então, a sede do governo do Maranhão é em São Luís, é a capital, por isso que a capital é uma cidade administrativa, ok? É a cidade mais populosa do estado do Maranhão, corresponde a 15% dos moradores do estado, muita gente. Trata-se da 13ª capital brasileira em população, é muito também, e a 15ª maior cidade do Brasil. São Luís representa a maior parcela dos moradores da sua região metropolitana, que tem 1.640.000 habitantes. Milhões de habitantes, tá? Então, 1.640.000 habitantes na região metropolitana. Então, é uma cidade muito grande, muito enorme, muito importante para o Brasil, muito importante para o Nordeste, muito importante a questão do Brasil. A 15ª maior cidade do Brasil, tá? E a 13ª capital com maior número de população. E é a principal cidade do Maranhão, onde está a sede do governo do Maranhão. Ok? Continuando. Situado em uma região insular. Região insular, gente, quer dizer, são áreas formadas por conjuntos de ilhas. Tá vendo? A cidade de São Luís é um conjunto de ilhas. Só pelo mapa fica mais fácil. A cidade é limitada pela Baía de São Marcos, a noroeste. Dá uma olhada aí para você ver a questão da Baía de São Marcos. Dá para você ver no mapa aí tranquilo. E pela Baía de São José, a sudeste. Olha aí, sudeste. Tranquilo, vai norte, sul, leste, oeste. Faz divisa ainda com o município de Alcântara, que é mais em cima, ó, e São José do Ribamar, esse com fronteira terrestre. O que ela tem de fronteira terrestre é com São José de Ribamar. O resto das fronteiras dela, tá vendo? São o Oceano Atlântico. É uma ilha, tá vendo? É uma ilha. A única parte que ela faz terrestre mesmo é São José do Ribamar. Então, é uma formação de várias ilhas, por isso que chama-se uma região insular, tá vendo? Insular. Então, tem várias ilhas ali. Baía de São Marcos, Baía de São José, você tem o Parque do Mar, Raposa, tá vendo? Mas a única fronteira que ela faz, olha bem aí, terrestre, é São José do Ribamar. O resto é o mar, é o Oceano Atlântico aí, por ser uma ilha. Tá vendo? Tem uma ilha de Alcântara em cima, tem a Baía de São José, então isso tudo faz parte dessa localização. É uma unidade federativa do Maranhão, ela está na região metropolitana de São Luís, é formada por 13 municípios, como São Luís, Alcântara, Bacabeira, Icatu, Passo Luminar, Raposa,
Rosário, Santa Rita, São José do Ribamar, Ajiçá, Cachoeira Grande, Morros, Presidente Juscelino. E um único município que ela faz limite mesmo no seu mar é São José do Ribamar, mais uma vez o mapa mostrando que o limite dela terrestre é por São José de Ribamar. A população, índice de desenvolvimento humano, IDH, é de 0,7680, né? Considerado até um médio elevado, uma esperança de vida de 73,7 anos, menor do que a educação do Brasil inteiro, mortalidade infantil 13,09 nascimento, uma taxa até mais alta, né, em comparação com o resto do Brasil, a região Nordeste é assim, taxa de analfabetismo 15%, bem alta. É um dado 2019. É que o governo agora, questão do Maranhão, tem tentado diminuir isso aos poucos aí, né? Porque realmente o índice de analfabetismo em 2019 era dessa forma. O último dado é esse. Pode ter sido que tenha dado uma melhorada, que era mais uma tentativa da prefeitura e do governo do Maranhão, da prefeitura de São Luís. A composição étnica de São Luís: brancos 28%, negros 13%, pardos 57%, indígenas 0,17%. Observe-se então que a maioria da população são de pardos, né, que se declaram pardos, a maior parte da população de São Luís. São Luís é a capital do estado característico do Maranhão, na região nordeste do Brasil. Foi fundado por franceses no início do século XVII. Posterior ao domínio português, deixou suas marcas no conjunto arquitetônico da cidade e na sua planta. Situa-se na ilha de Upauaçu, ou Ilha de São Luís, dispõe de clima tropical úmido e relevo suavemente ondulado, já que é uma ilha, é praticamente quase uma planície, né? Você não vai ter muitas elevações, não vai ter montanhas, não vai ter serras, não vai ter morros. É a cidade mais populosa do Maranhão, é a 15ª do Brasil. Então foi fundada, questão por franceses, depois os portugueses dominaram a região, aí já os franceses foram questão expulsos daquela região, depois os holandeses invadiram a região, uma parte da história que depois eu vou contar para vocês, né, nas próximas aulas, e aí depois os portugueses definitivamente tomaram a região para eles, a questão de São Luís. Então ela tem em sua cultura muitas muitas atrações, por exemplo, francesas, holandesas, né, muitas referências da França e da Holanda em sua arquitetura, na sua culinária, em suas músicas, por devido ter sido colonizado primeiro pela França, foi ver questão de Portugal, depois ser invadido pela Holanda e Portugal novamente. Ok? Então, continuando. O PIB de São Luís é de 33,7 bilhões. A maior participação é derivada do setor terciário, com grande destaque para serviços portuários e atividades turísticas. São Luís, ao setor terciário, que tem setor primário, que é agricultura e pecuária, o setor secundário, que é indústria, e o setor terciário, que são serviços. Então, serviços, principalmente nos portos, é muito forte, o comércio, escola, banco, é muito grande, e principalmente a questão turística. É uma atração turística muito grande a cidade de São Luís, o que atrai, o que movimenta a grande parte da economia dela. Ok? Então, ela é o setor terciário, o setor de serviços, né, dela, comércio, bancos, escola, o serviço portuário, né, que é importante, atividade turística, que movimenta bem a cidade. Continuando. Abriga importantes terminais portuários da região Nordeste, portos de Itaqui e Ponta da Madeira, que são os principais. Suas tradições culturais se destacam o tambor de crioula, o reggae e as celebrações de festa junina e carnaval. O centro histórico da cidade foi, isso é bom saber, é reconhecido como patrimônio cultural em 1997. Está aí o centro histórico da cidade de São Luís. Está vendo? Lindo, essas coisas todas, com muita influência da França e de Portugal. Bastante influência mesmo dos dois. Então, é um patrimônio cultural o centro histórico de São Luís. A bandeira de São Luís é um dos símbolos oficiais da capital do estado, Maranhão. Seu desenho consiste num retângulo amarelo
em cujo brasão, quando centro está o brasão do município de São Luís. Aí o brasão aí é a bandeira, é o símbolo oficial também da capital, São Luís, que é a capital do Maranhão. A economia de São Luís. São Luís representa um dos principais centros econômicos do Maranhão e também da região Nordeste. O produto interno bruto do município é 33,7 bilhões, quarto mais elevado em escala regional e o 24º quando se considera todos os municípios brasileiros. Tá legal, né? O turismo é mais importante nisso aí. Junto com os demais municípios que integram Grande Luiz, são quase 40% do PIB do Maranhão. Quer dizer, ela corresponde quase 50% de toda a economia, baseado praticamente na grande São Luís, né? Então é uma cidade de questão de muito importância. Repare, toda vez que eu estou grifando alguma coisa aí para vocês, negrito aí, né? É para vocês prestarem atenção, que são pontos-chave para você saber na questão da prova. Continuando. O setor terciário, que eu falei com vocês, que é o de serviço, é o mais representativo na economia do Vicense. O setor, esse que abrange todas as atividades relacionadas à administração pública e defesa, aí o setor terciário, administração pública, defesa, comércio, serviços e também ao turismo. Então, o turismo é muito importante. O setor de turismo tem apresentado grande crescimento na capital do Maranhão, que oferece inúmeros atrativos como suas praias e os monumentos históricos, que recortam parte da história. Então, os monumentos históricos, as praias, é turismo. Olha as fotos aí. Então, as pessoas vão para esses locais aqui, São Luís, e é uma atração. É lindo, lindo, lindo essas regiões mesmo. Então, realmente, é uma atração turística. O turismo é o principal fonte, uma das principais fontes da economia, de lucro da questão da cidade de São Luís. A atração turística é muito forte, também muito bela. Os serviços executados nos portos, possuem enorme importância para a economia de São Luís, sobretudo os estados produtores de grãos e outros commodities agrícolas. Destaque o terminal de Ponta da Madeira e o porto de Itaqui. Então, tem até uma foto aí que foi o porto de Itaqui, aí, tá vendo? Vários estados, por exemplo, com Pará, com a região toda do Nordeste. Olha, você vê a ferrovia transnordestina, que leva a vários graus. Então, o Porto de São Luís ele é muito importante. O Grande Carajá aí do Pará, com São Luís, minério de ferro e tudo mais. Essa região, o Porto de Itaqui, ele é um porto importante, que daí já está para perto da América Central, né, verdade? Ela para a direção do Oceano Atlântico, muito mais próximo até da questão dos Estados Unidos, né? Então, pelo Oceano Atlântico. Então, o Porto de Itaqui é estrategicamente muito bem localizado e é estrategicamente muito importante para São Luís e para o Brasil, né? Então, aqui, ó, no setor secundário, então eu falei desse aqui. O setor secundário, que é a indústria, falei com vocês que o terciário, que é o turismo, que tem, né, bastante. E o serviço dos portos também. Os portos e o turismo são de grande importância para a economia de São Luís. O setor secundário, que é o de indústria, destaque para várias indústrias de pequeno e médio porte. Então, você não tem grandes indústrias lá. A indústria de transformação é a principal do município, voltada para o beneficiamento de alumínio e bauxita, entre outros minérios, mas não é a grande relevância. No setor primário, é aí que é menos mesmo, né? Que é agricultura e pecuária. A agropecuária responde por menos de 1% da economia só. Entre os principais produtos derivados do setor estão o coco da Bahia, mandioca, feijão, arroz, banana e maracujá, aí como ovo de codorna, mel de abelha e leite. Isso, gente, é uma tendência do mundo, do Brasil todo, né? O Brasil realmente investe muito mais, a maioria da população está no setor terciário, serviço, comércio. Como ele tem um porto importante, né? Está aqui, como tem o turismo forte com as praias do centro histórico, então, logicamente, o setor terciário ele é muito mais importante, dá muito mais dinheiro para São Luís do que o setor secundário e o setor primário. Ok? Continuando. As infraestruturas. São Luís concentra grande parcela de sua população, cujos domicílios se encontram, em sua maioria, na zona urbana, característica mesmo, né? A agropecuária, vocês viram aí, por exemplo, que é menos de 1%. A agricultura e pecuária é fraquíssima na ilha. Possui ampla conexão com outros municípios e estados brasileiros por meio de rodovias federais, como a BR-135 e a BR-316, que liga aos outros países.
A cidade é atendida também pela estrada de ferro Carajás, que liga Goiás, Pará e Tocantins ao estado do Maranhão e responsável pelo transporte de cargas. Olha aí, né, a estrada de ferro Carajás, tá vendo? Aí no Pará, ela vai passando aí, você tem a ferrovia Norte-Sul, que sai de Palmas em Tocantins, vem para o Goiás, vem passa a questão do encontro com a Carajás aí, e vai chegar até no Porto de Itaqui, tá vendo? Além das rodovias federais, que você viu aí no caso aí, ó, a BR-135 316, que são de ligação direta da ilha para o restante do Brasil, as hidrovias, que também são importantes para que chegasse aí no Porto daqui, e a ferrovia transnordestina, saindo do Maceió até chegar ao Porto de Itaqui, né, e levando transporte de cargas, principalmente. O Porto de Itaqui é um dos principais portos escoadores de mercadorias, em especial os grãos da região Nordeste. Um dos principais é ele. As conexões aéreas se dão pelos aeroportos, entre os quais o Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, o mais importante do Maranhão. É a infraestrutura, tá vendo? O que ela tem a oferecer. Falando agora da questão de hidrografia, que é forte. Localizada em uma região insular, já falei, várias ilhas, São Luís está entre as baías de São Marcos, do Arraial e São José Ribamar, com saída para o Oceano Atlântico. Seu território é bem drenado e abriga diversos mananciais, entre os quais os rios Anil, Bacanga, Maracanã, Paciência e Tibiri. Ok? Clima de São Luís. A cidade possui um clima tropical, marcado pela elevada umidade proveniente do oceano. Então, um clima bem quente. Então, lá para fazer algum frio é muito difícil. O município conta com duas estações bem definidas. Uma quente e úmida, que chove bastante, nos meses de dezembro a junho, em que ocorre maior volume de chuvas, e uma mais amena e seca, entre os meses de julho e novembro. Né? Mais ameno, né? Quer dizer, 28 graus, 27 graus, né? Não é tão ameno assim. Então, realmente é um clima tropical quente mesmo, né? E úmido. Vegetação. A cidade possui tipos de vegetação litorâneos, né? Como vegetação de dunas, o que tem na cidade, restingas e manguezais. Isso é bastante. Ainda a corrente de área de mata composta por palmaceias e como o babaçu, né? Aí tem as mulheres que quebradeira do coco, que vivem da exploração do babaçu. Isso é uma tradição realmente muito grande na região de São Luís. Também virou até atração turística, para falar com vocês. E elas vivem disso aí também, dessa exploração disso para vendas. É uma das partes da economia da cidade de São Luís também, é uma questão até turística mesmo. Mas, como todos vocês sabem, a exploração é muito grande, ganha-se nada praticamente, que é uma desigualdade muito grande, né? Então, as pessoas se beneficiam disso e quem quebra o coco mesmo aí, realmente não ganha praticamente nada. Continuando. O relevo. A cidade é formada, olha bem a foto aí, né? Predominantemente por áreas de planície litorânea. Planície, plano. Olha você vê, cidade, ó, plano. É uma ilha, não tem, você não vai ver, ficar vendo serra, morro aí nesse local. Incluem regiões com forma de dunas e baixadas alagadas. Os principais rios da cidade são justamente os rios Anísia e Bacanga. Esses dois, que você pega por ele, tá, gente? Anísia e Bacanga, são os principais. As principais praias do município são Guia, Cajueiro, essa aí, Ponta da Areia, Amor, São Marcos, Calhau, Olho d'Água e Meio. É muita praia, tá vendo? Por isso que é muita atração turística. A cidade conta ainda com algumas lagunas, sendo a principal delas a Laguna da Jacem. Essa lagoa aí, olha, repara aí a foto aí que você está vendo, está bem dentro da cidade. Isso aqui é uma atração. Repare, por exemplo, ela está na lagoa, tem os prédios ali, e depois o Oceano Atlântico. Tá vendo? Porque é uma ilha, ela está aí justamente disso aí. Essa é uma laguna que a gente fala, né? A laguna, a questão Lago do Jacem. Está aí na foto que eu quis colocar para vocês terem uma ideia de como que faz. Essa é uma das pontos turísticos também da cidade. Demografia de São Luís. É a quarta maior em população da região nordeste do Brasil. Quarta. A densidade demográfica da cidade também é considerada muito elevada, como já expliquei para vocês, em razão da grande população absoluta concentrada em uma pequena extensão, pequena ilha, e tem muita gente morando. Por isso que a densidade demográfica é alta.
A população são-luiziense foi formada por vários grupos étnicos, uma vez que a cidade recebeu incursões de muitos povos europeus, como portugueses, franceses e holandeses, além de povos indígenas, que já habitavam a região. Quando os franceses chegaram, já tinha a questão dos índios, isso no Brasil todo, e os povos africanos que foram trazidos de maneira forçada por meio do processo de escravidão. Então, os índios, com toda a parte do Brasil, já estavam na localização. Quando os franceses chegaram, tiveram, né, a questão da cultura indígena. Depois, até com o ciclo no Nordeste do açúcar, vieram muitos negros africanos, né? E depois o Maranhão teve um processo muito forte da exploração do algodão para atender a Inglaterra, está fazendo a Revolução Industrial. Então, você tem esses povos, essas etnias, né? Por isso que a maioria da população é parda na região. Há uma mistura entre brancos, índios e negros, como todo o Brasil, né? A maioria da população é parda mesmo, é grande parte. A parte maior do sul, que é a população um pouco mais, a população mais branca, porque é a colonização europeia, tá? A colonização aqui não foi dessa forma. Aqui foi uma mistura de etnias, branco, índio e europeu. Continuando. São Luís é o principal centro urbano do estado do Maranhão e um dos principais da região Nordeste. A cidade conta com uma população em expansão, principalmente por causa dos movimentos migratórios provenientes do interior do estado e também da migração de retorno. Vou explicar isso para vocês aqui. Ó. Além do êxodo rural, o pessoal sai do interior para ir para a capital. Isso acontece em várias partes do país, né? Realmente tem. O campo hoje, você vê que, por exemplo, a economia de São Luís é 1% só de agricultura e pecuária. Então, no interior, muita gente sai tentando uma vida no setor terciário, né? Trabalhando por daqui, trabalhar com turismo. Então, muita gente do interior sai para trabalhar a questão de São Luís. E tem a chamada migração de retorno. O que é essa migração de retorno? Muita gente vai para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, vai para a região Sudeste e não sai bem, não dá certo. Então, é um fenômeno hoje que está acontecendo bastante, chamado migração de retorno. As pessoas voltam para o Nordeste, já que não deram certo na região Sudeste. Como a região Sudeste está muito cheia de pessoas também, a violência é muito grande, né? Não que o Nordeste não seja, mas tem uma violência, a questão de emprego é mais difícil de conseguir, né? Há um certo preconceito com algumas partes nordestinas, então muitos deles acabam voltando. Isso chama-se migração de retorno. Isso tem acontecido muito nas regiões do Nordeste, até no sertão mesmo do Nordeste, e em São Luís também não é diferente. Além do êxodo rural, do pessoal que sai do campo para morar em São Luís, tem a migração de retorno de pessoas que foram tentar a vida em outros estados e voltam para São Luís. Continuando, a religião mais praticada é o cristianismo, com destaque para o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo, né? Então, monoteístas. A cidade conta com um desenvolvimento urbano elevado, porém é marcado pela grande desigualdade, grande desigualdade social e pela elevada taxa de pobreza em sua população. É uma característica mesmo da cidade. As casas de palafitas aí, tá vendo? Realmente as fotos mostram realmente a parte, as fotos embaixo mostram aí a população mais rica, mais poderosa, vivendo a questão do turismo e a desigualdade muito grande, principalmente na região aí de periferia, com essas casas de palha-fita, com essas casas aí perto dos mangues, perto dos esgotos, né? O que deixa a cidade assim nesse nível. E isso não é uma característica só da cidade de São Luís, é uma característica de todo o Brasil, né? A desigualdade social é muito grande, é um país muito pobre, a pobreza tem aumentado bastante. No Nordeste verifica-se muito mais, por isso que a taxa de mortalidade infantil é alta, o analfabetismo é alto também na região, né? Então, realmente, tem isso. É uma cidade que atrai questão por causa de turismo, né? De serviços, principalmente, né? Mas a periferia da cidade é uma periferia pobre, assim como todo o Brasil. Ok? Vou ficando por aqui nessa primeira aula. Próxima aula a gente continua falando mais sobre a questão da Guarda Municipal de São Luís. Um grande abraço, tudo de bom, conte comigo e acredito em você. Tchau, um abraço.